Olá, meu querido e minha querida irmã. Mais uma vez, estamos aqui para a meditação diária do Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21, versículo 24 ao versículo 27. E eu te convido nesse instante a invocarmos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, como já é costume, rezarmos a oração da armadura do cristão, então vamos fazer. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai, tensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu te convido novamente, você que pode fazer isto agora, toma a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos abri-la no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, do versículo 21. Aí pulamos para o versículo 24 até o versículo 27. E você que não está com sua Bíblia, depois você pode conferir o Evangelho, o Evangelho desse dia, dia 3 de dezembro, você pode conferir na sua Bíblia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, vocês que já nos acompanham pelo nosso canal, eu te convido nesse momento. É interessante que nós não façamos a leitura da palavra de Deus assim de uma vez somente, mas leiamos uma segunda vez, e se necessário for até uma terceira vez, para compreendermos o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Por isso vai lendo, vai relendo essa palavra com tranquilidade, com paz, e deixando que ela possa trazer ao seu coração a mensagem que ela quer hoje direcionar para você. E o Evangelho de São Mateus nos propõe um ensinamento bem forte, né? Todo ensinamento da palavra de Deus, ele, claro que ele é forte, ele é um alimento sólido, porém essa palavra de hoje requer de nós uma reflexão. Jesus falando, né? Diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí, nós poderíamos já começar essa reflexão, né, dar continuidade, meditando, pensando, fazendo aquela pergunta que é tão necessária: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se ela é um requisito para que eu entre no reino dos céus, é importante pensar, é importante meditar. Que vontade é essa de Deus para a minha vida? E aí é claro que cada um de nós pode pensar que Deus nos trata de maneira individual, né? Somos um povo, Ele nos trata como povo, mas nos trata também de maneira individual. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para mim. Tem uma vontade para mim. Tem uma vontade para você. Então, São Mateus nos explica que aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente. Então nós temos e devemos pedir a Deus a graça de procurar colocar em prática aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus, que a nossa vida, que a minha vida, que a tua vida, que a vida dos nossos familiares, elas sejam de fato edificadas sobre Jesus Cristo. E o que significa isso? Significa não viver de qualquer maneira, não viver de qualquer modo, não viver como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse presente, né? E Ele está presente, Ele é onisciente, onipresente, então Ele está presente, Ele tudo vê. Então é preciso pedir a Deus que nos ajude. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, então me ajude a conhecer esta vontade, a conhecer a Tua palavra, que me traz esta Tua vontade, que me traz esse Teu projeto, a colocar essa Tua palavra em prática. Hoje, meus irmãos, assim, muito triste, ver toda a indiferença que há no mundo, né?
toda a indiferença que há em tantos corações com relação àquilo que é o projeto de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos relacionemos com Ele como Pai, pois Ele é nosso Pai. E Jesus nos ensinou isso, a nos relacionarmos com Deus como Pai. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai, e Ele quer que na vivência dos mandamentos, na vivência daquilo que a igreja nos ensina, nós possamos, de fato, nessa vivência, procurarmos ser fiéis àquilo que Ele nos diz, aquilo que através da igreja Ele nos diz. Então é importante que nós peçamos ao Senhor que nos ajude. Senhor, nos ajuda, nos dá a graça para que nós sejamos como esses homens prudentes, como este homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E hoje, queridos irmãos, e cada um de nós tem essa consciência e sabe muito bem de como a vida nos proporciona situações em que, se nós não tivermos uma fé alicerçada no Senhor, nós corremos um grande risco de nos perder. E nem precisa e nem é necessário irmos tão longe. Esse tempo em que nós vivemos hoje, de tantas privações, de tanto isolamento, como isso tem afetado de maneira negativa a nós, aos cristãos. Então é preciso que nós peçamos a Deus essa graça, Senhor, para que quando o Senhor voltar, e nós temos essa fé de que Ele vai voltar, Ele nos encontre, não como aqueles que construíram a sua casa sobre a areia, não mais como aqueles que construíram a sua casa, sua vida foi uma vida edificada sobre Jesus, e nada que acontecesse era capaz, ou nada que aconteceu foi capaz de nos tirar dele, porque mesmo que as dificuldades tenham aparecido, mesmo que o desemprego tenha surgido, mesmo que a doença, que a morte e que outras coisas tenham surgido na nossa vida, na nossa família, nós que estamos de fato edificados em Cristo, sabemos e podemos, com a graça dele, superar tudo isso. Gostaria de te pedir ao Senhor também que possa abençoar a você, abençoar a sua família, abençoar, sim, o seu matrimônio, seu trabalho, suas relações, e que você possa também, de todo o coração, voltar-se para o Senhor, que Ele possa te dar esta graça de voltar para a palavra dEle, de voltar para os ensinamentos dEle, e isso possa ser para ti como esse homem que edificou, seja essa ação deste homem que edificou a casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe e você tenha um santo dia abençoado pela misericórdia do Senhor. Também gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, visita lá o nosso canal, curte, se inscreve, Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Então você vai acompanhar lá as nossas postagens e nos ajuda no processo de evangelização. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora te cubra com o seu manto. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei a Deus por nós. Jesus, eu confio em vós. Um grande abraço, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.